Hoje nós queremos falar com vocês. Vamos começar com um caminho maravilhoso, trazendo histórias de trajetórias de vidas que são muito transformadoras, que é para ajudar você que está em casa, procurando um caminho, procurando uma condição de se reencontrar ou de se reinventar nesse mundo, não é mesmo, É Rosiane? verdade. Às vezes, só o que nós precisamos é de um impulso. E às vezes esse impulso pode vir de formas mais doloridas ou de formas mais fáceis. E às vezes nós que estamos lá do outro lado da tela, assistindo alguém contar sobre a sua história, aquilo pode fazer muito sentido. Eu costumo dizer que essas metáforas, essas historinhas que as pessoas nos contam, elas chegam muito mais profundamente lá naquele lugar que realmente mexe, onde deve mexer para as nossas mudanças. Então vem com a gente, vem escutar essa história que você vai amar e você vai ter certeza que é possível. Se foi possível para nossa convidada, é possível para você também. Isso mesmo. E eu trouxe aqui a Denise, que vai contar esse caminho dela, maravilhoso, né? E lembra você de se inscrever no canal, tá? E deixar ali um likezinho, porque isso ajuda a gente a trazer pessoas maravilhosas como ela. Denise, bem-vinda, amada. Muito obrigada mesmo. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e o olhar de vocês, né, esse olhar de percepção em acreditar e ver que essa trajetória pode ser uma trajetória significativa, assim como foi para mim, para mais alguém. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? Isso é uma conquista para mim. É Ai, verdade. muita gratidão. Então, Denise, o que nós queremos que você nos conte? De onde veio? Por que você passou por uma transformação? O que que aconteceu nessa trajetória sua que pode inspirar aos outros e que inspirou você a mudar? Tá. Começou em 2022, né, vamos começar aí depois da pandemia, né, Uhum, 2022. Em 2021, eu tive que voltar para São Paulo, que eu sou de São Paulo, originariamente de São Paulo, eu e meu aham. marido. E nós somos empresários e atuamos aqui em Curitiba já há 20 e tantos anos. Mas a minha mãe morava sozinha e a mãe dele morava sozinha, em Uhum. São Paulo. E aí a pandemia nos isolou, ficamos os 3 núcleos familiares isolados, né. Então, passou a pandemia, em 2022, minha prima, que é afilhada da minha mãe, falou: "Denise, agora vocês precisam vir para cá, porque a situação está um pouco crítica, sua mãe não está tão bem". E Uhum. aí minha sogra também não estava bem, e fomos eu e ele para lá. Nós estávamos trabalhando, em home office, como todo mundo, não Uhum. é? Então, Sim. transformamos o presencial em virtual e online e fomos para São Paulo. Chegamos lá, a situação estava muito pior do que nós podíamos imaginar. Uhum. Ele já foi direto para Pirituba, porque quem conhece São Paulo sabe que Pirituba, e minha mãe no Jaçanã, na Zona Norte. Então, ficamos isolados, eu e ele, tentando resolver as questões que estavam mais eminentes, que eram questões de saúde, né, das duas, né. Então, minha sogra tinha sofrido quedas violentas, quebrou o maxilar, tinha batido a cabeça. Então, tínhamos uma pessoa para cuidar dela, mas essa pessoa não era uma boa pessoa, estava aproveitando dela, deixando ela sem comida, roubando ela. E a minha mãe tinha minha prima, que é a afilhada dela, que olhava ela, né, que também era sozinha. A minha mãe já vinha com uma situação um pouquinho delicada com relação ao caminhar, já estava um pouquinho enrolado, ela já estava andando de bengala, mas quando eu cheguei lá, ela estava muito pior. Então, ela já estava de andador, e eu percebi que aqueles esquecimentos que ela tinha lá atrás Tinha Já aumentado. eram ficaram mais recorrentes. muito maiores. Então, passou a ser já um processo de demência em franco andamento. E aí, então, a ideia que nós tínhamos, tanto eu e o meu marido, era deixar elas com o entorno em São Paulo, porque nenhuma das 2 queriam sair. Mas quando nos deparamos com isso, falamos: "Nós vamos ter que transformar tudo isso Sim, e vamos ter que voltar para Curitiba os 3". tinham que tomar uma decisão. Exato. Começamos, então, desmobilizar a casa da minha sogra e desmobilizar a casa da minha mãe. Só que no meio desse caminho, Uhum. a minha mãe teve uma queda da cama, ela caiu e ela deixou de andar.
Então, ela deixou de andar, ela já estava num processo muito ruim. O médico falou que ela retardou uma cirurgia na coluna, e isso pinçou o nervo que movimentava as pernas, e aí, então, ela ficou imobilizada e ela teria que fazer cirurgia. Já tinha marcado cirurgia, mas ela teve a queda e aí ela não conseguiu mais se movimentar. Uhum. E aí, então, teve que ir para uma casa de repouso e Enfim. foi um transtorno, porque ela ficou revoltada, porque ela Veja bem, lidar com essas questões, né, dos nossos pais, é né, muito com a desgastante. idade, com a Uhum. saúde, com o cuidado, não é É. muito fácil. O Não. Brasil não é um país preparado para Não, cuidar, não. né, dos seus idosos. E Nós mesmo- não somos exato, preparados para isso, exatamente. Nós né? não temos as habilidades de sermos pais dos nossos pais, Não, né? não temos. Nem deveríamos ter, Nem mas... deveríamos ter, exato. Mas E daí aí, o que veio depois para então, transformar aí, tudo nisso isso? tudo, então, já estava num toró de emoções, Aham. né? Tipo, que eu falo que é uma montanha-russa de emoções, tendo que lidar com tudo isso. E aí, em setembro de 22, eu olhei no espelho e vi que tinha alguma coisa estranha, né? A minha mama não estava legal, né? Então, estava retraída. E aí eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui. No meio de tudo aquilo, eu falei, como então? Eu falei, o meu plano de saúde é de Curitiba, mas eu falei para o meu marido, eu vou aqui em São Paulo, porque isso aqui não está legal. Então, eu esperei uma semana, vi que tive a certeza que nada mudaria. Uhum. Não esperei mais e fui, e aí foi constatado um câncer de mama Uhum. em setembro, e aí eu já comecei a me movimentar, né? Fiz os exames, tal, não sei o Sim. quê, não sei o quê, já começamos a me movimentar, já procurando um oncologista e um mastologista aqui em Curitiba, pelo plano. Já começamos a fazer videochamada lá de São Paulo, Uhum. e no processo de desmonte das coisas, e pega a mãe Ainda atendendo a mãe e a sogra. não, mas aí eu já juntei a sogra, já peguei a sogra para a casa da mãe e o marido junto para a gente começar a fazer os novos planos de ação. A sensação que eu tive assim, logo quando eu deparei com aquilo, que realmente era algo que era um tumor, que realmente era um câncer. Eu não quis ser pessimista, nem também tampouco otimista, né? Muito poliana, porque nessas situações você tem que ser um pouco realista e não poliana. E aí tudo foi decorrendo e, enfim, resumindo, em novembro, de 22, eu peguei minha mãe e vim de avião direto para a casa de repouso, e meu marido veio com a minha sogra, foi morar no nosso apartamento, que já é uma situação controversa, porque, na verdade, nós éramos os dois sozinhos, e aí tem mais uma pessoa no meio de um processo de câncer, então era muito complicado. Quando eu fui falar com o mastologista, ele falou assim, olha, Denise, eu tenho duas boas notícias, duas notícias, uma boa e uma ruim, aquela história de sempre. Tradicional. Tradicional, qual que você quer? Eu falei, tanto faz, porque eu tenho que enfrentar as duas, então, para mim, tanto faz. Ele falou assim, não, a boa é que o tumor ele não é muito grande e é a possibilidade de eu preservar sua mama. E a ruim é que o seu tumor é o segundo mais agressivo que tem. Uau! Né? Então, o seu tratamento vai ser longo e pode ter sucesso. Pode ter sucesso. Talvez. Não é? Então, ele falava assim para mim, você quer um copinho d'água? Mas você está bem? Mas você está bem? Eu falei, eu estou bem, entendeu? Porque eu acredito que a gente nunca está onde a gente não deve estar. E se eu estou nesse lugar e passando por isso, é porque eu fui preparada espiritualmente, né, em termos de conhecimento, em termos de bagagem, para poder enfrentar esta situação. Existe um guarda-chuva para essa chuva. Existe um guarda-chuva para essa chuva. Então, não me desesperei, sabe? Porque também não fiquei naquelas perguntas que, ao meu ver, não levam a lugar nenhum. Por exemplo, por que eu estou aqui? Como que eu cheguei aqui? Eu mereço isso, né? Eu mereço isso. O que eu fiz de errado? Ou então né? algumas pessoas falam assim, nossa, o que você pensou? Qual era o seu sentimento? Né? Porque vem querer
trazer o emocional. Não estou dizendo que não tem a ver. Eu acho que são uma série de fatores que te leva Sim. àquilo, vários, e eu acho que não cabe discutir qual é. O importante é o seguinte: você está naquela situação. Não gaste tempo e nem energia para entender o porquê. Gaste tempo e energia para sair dali. A partir daí, a minha trajetória passou a ser a coisa mais importante, né? Claro que a vida toda parou, óbvio. Uhum. Sim. Né? Então, entramos num processo longo, foi um processo de 15 meses, né? 6 meses de quimioterapia, depois eu fiz a cirurgia, fiquei com a mama, joinha, tudo bem, conforme o mastologista falou, depois veio rádio, depois veio mais quimioterapia, depois veio algumas outras suspeitas, talvez tenha alguma coisa no timo, talvez tenha ali, enfim... resumindo, tem 2 anos que eu fiz a cirurgia, tem 1 ano que acabou o processo, né? Certo. Então, durante esse processo, o que é mais importante? As pessoas precisam, não é que precisam, mas seria bom entender que a sua conexão interna com o seu divino é a coisa mais importante que nós temos, né? Então, eu venho de uma prática espiritualista há 27 anos, né? Então, eu sei de que o espírito é o principal, né? O espírito é o principal, a mente obedece e o corpo acompanha, né? Então, o espírito que nos torna parte do universo, o espírito que nos torna filhos de Deus, né? Ou do divino, né? Como que a pessoa queira chamar. E o espírito é que nos torna eternos entre o ir e o vir, entre o encarnar e o desencarnar. Eu tenho plena convicção disso, né? Plena convicção. Então, a minha trajetória foi ficar quieta, porque teve momentos de dor, teve momentos de sofrimento. De revolta? Não, Não? eu não tive revolta. Eu fui muito serena, sabe? Porque 3 grandes princípios eu aprendi nessa prática espiritualista, que, na verdade, se chamam de virtudes. Primeiro é ter uma aceitação plena de tudo que acontece. Eu acho que, com a pandemia, a humanidade teve a oportunidade de aprender isso, né? Então, Sim. às vezes nos planejamos, mas não conseguimos sair da cama. Sim. Às vezes nos planejamos e há um caos lá fora, né? Então, ter essa aceitação é muito mais fácil para você ter uma capacidade de se adaptar. E quais seriam, Denise, as outras 2 virtudes? Já estou curiosa, quero Nossa. saber. A outra virtude é a gratidão. Uhum. Então, não estou falando daquela gratidão que sai Isso. no lugar da palavra obrigado, né? Exato. Não, porque isso é educação, né? Não é gratidão. Gratidão é algo que flui de dentro, né? É realmente você Um ser... sentir. É um sentir, porque você poder levantar da cama, né? Hoje eu consegui levantar da cama e caminhar. E, às vezes, a gente não valoriza coisas simples, como, por exemplo, tomar um banho, né? Poder lavar a cabeça, esfregar o cabelo, né? Alguns movimentos simples, Alguns movimentos simples, né? Passar um dia sem dores alucinantes, né? A alimentação muda A muito, né? alimentação. Alimentação é algo que muda muito, né, Nossa, porque às Denise? vezes a gente não consegue nem comer, né? Uhum. Então, coisas simples. Então, é um treinamento de gratidão, né? Então, eu tive esse treinamento. Porque também eu já tive 2 eventos atrás, que também foram eventos de saúde, que já me treinaram na gratidão, né? Então, eu já cheguei para esse treinada, porque eu falo que tudo é uma trajetória, Sim. né? Não é por acaso. Sim. Desde que você esteja aberto E, a aprender, a perceber, a sentir. além de aprender, absorver e colocar em Sim. prática, né? Então, depois da aceitação, tem a gratidão, e acho que depois, para mim, era o que faltava nesse pacotinho. nesse processo, que é a humildade, né? Então, você ter que pedir para o outro, né? Ou mesmo ter que aceitar o que o outro está fazendo,
Então, Que, que é do jeito do outro, que Claro. não é do seu jeito, é do jeito do outro. Então, o outro vai arrumar a casa que não é do jeito que você arruma, vai te fazer a comida que não é do jeito que, né, que você quer, e tudo isso. E eu tive muitas coisas para agradecer, porque eu tive um grande suporte, né? Então, meu marido me deu um suporte maravilhoso. Aham. Eu pude parar de trabalhar, né? Porque Trabalhou muito a vida toda. mas Sim. imagine quem Né? não pode, né? Isso, Sim. isso. Então, tem. eu pude, né? Você teve todo um apoio. Tive um apoio, teve uma retaguarda, eu tive essa comunidade espiritualista que me deu apoio, né? Então, tive alguns cuidados, né, naturais, acupuntura, né, e outros Sim. processos, né, massagem terapêutica que eu pude fazer. E quando eu estava assim meio que preocupada um pouco com a questão de financeira, né, Uhum, porque os isso, boletos não claro. param, né? Não, Sim. eles Eles não. não eles estão em continuam- tratamento Eles de não te câncer. perguntam. Exato. Eles Eles não continuam querem saber batendo da na tua porta. quimio. Não. Ele não pergunta, você está bem para me pagar esse mês, É. né? Não, você está fazendo químio, então eu vou deixar, tá? Exatamente. Então, aí eu tive uma surpresa, porque uma tia meio afastada minha faleceu e deixou uma herança. Então, para os sobrinhos, Olha. que ela era solteira, então ficou Uhum. para os sobrinhos. Nós somos em 7, ou éramos, porque uma pessoa faleceu também. E, e aí os bens dela eram meio imobilizados, Uhum, mas ela uhum. tinha aquele plano de Prevent Brasil. Olha. Um Sabe? plano de previdência privada. Isso, Aham. Márcia, exatamente isso. Aham. E isso ajudou muito, porque era um valor bom. Aham. Ou seja, tudo foi conspirando Exatamente. para te Era ajustar um e te valor ajudar. bom e já de imediato, quando entramos lá, que nós éramos os herdeiros e tal, esse valor saiu e como eu sou a filha única do meu pai e tal, do irmão dela e tal, então veio uma parte maior para mim, né? Uhum. Então esse valor já contribuiu para essa questão financeira, né? Então, tudo foi se ajustando. Tudo foi se ajustando. Então, é aquela coisa de ter a serenidade para você poder aceitar o que você tem naquele momento. Depois, pegar aquilo que você tem naquele momento, olhar com gratidão para você ter uma visão do que você pode fazer, né? Sendo grato com as pequenas coisas, porque, às vezes, as pessoas só comemoram grandes Grandes vitórias, conquistas. grandes Verdade. conquistas. Né? Se todas as noites nós conseguíssemos parar e agradecer por 3 coisas, não precisa ir longe, ou por uma pelo menos, mas sem pensar que você tem que agradecer, nossa, então hoje eu estou agradecendo que eu comprei um carro. Não. Pois Hoje eu estou é. agradecendo porque o meu vizinho me deu bom dia. Exatamente. Hoje eu estou agradecendo porque eu vi uma borboleta voando na minha frente. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos É, isso. é que quando a gente, não sei se você concorda, né? Mas quando a gente se afasta muito da espiritualidade, desse mundo espiritual, Sim. e quando eu digo espiritualidade aqui, eu sempre digo que não tem nada a ver com religião religião. A, Uhum. B ou C. Eu estou dizendo Exatamente. da sua espiritualidade, Da né? sua conexão. Ou do seu contato com esse suprassensível, né? Sim, isso mesmo. Quer dizer, que que realmente todo mundo tem. sim, que Com que realmente vai você além. olhar e dizer assim, gente, eu vi uma borboleta lindíssima hoje, não é? Quer dizer, e que isso tocou a sua alma, Exatamente. né? Então, Isso a gente tá numa uma comunidade, né? Que estamos inseridos nela também, de apertadores de botões. Exato. Sim, Só. sim. Ou touch, né? Que agora a gente não aperta botão, o pessoal é mais touch. antigo, é que eu sou mais nova, eu vou falar touch. Tá certo, isso Mas mesmo. não deixa de ser a mesma coisa. Quer dizer, Exato. eu quero apertar aquele botão, ou resolver. fazer o touch daquilo, e aquilo me resolve, né? Por isso que tem tanto aplicativo, né? Exato. Ah, esse aplicativo resolve isso, aquele aplicativo resolve aquilo outro, mas e eu resolvo o quê da minha vida? Exatamente. Não é? Exatamente. E como eu tive 15 meses muito quieta, De de introspecção. introspecção, eu já vinha numa busca, porque eu sempre valorizo muito o autoconhecimento, né? Eu acho que se uma pessoa quer evoluir, ela tem que se conhecer, né? Então, ela Primeiro tem que, passo. É o primeiro passo. Ela tem que saber suas capacidades, suas competências, suas habilidades, seu talento,
tudo isso junto, mesclado aí, né, com a sua intuição, com a sua conexão, né, Uhum. e com a sua visão e com aquilo que você quer. É aquilo que você quer que não precisa ser grandioso, mas ele precisa ser significativo. Então, eu tive 2 ciclos grandes, né, de carreira profissional, né, um na área de cosmético, e é porque minha formação é química, fiz marketing, fiz vários cursos, mas, enfim, trabalhei na área de cosmético durante 23 anos, e depois saí da área de cosmético e migrei para a área de qualidade e ambiental com a empresa de consultoria junto com meu marido, né. Mas de que foram 20 mais tantos anos que eu fiquei junto com ele, que eu já não me considerava mais tão inserida no contexto da empresa, porque já não estava me preenchendo, sabe. Eu Hum. já estava sentindo um vazio, porque eu sempre gostei de conexões humanas. Uhum. E dentro das empresas, por mais que você tenha essas conexões, você tem todo um arcabouço, né, toda uma hierarquia, né, todo um propósito da empresa, que Sim. muitas vezes não bate com o propósito dos colaboradores, né. Sim. Então eu sentia muito isso. Eu sentia que não, sabe, que não batia mais, sabe. Então era como se eu Você não cabia não mais. cabia mais, porque eu ficava enxugando gelo, né. É verdade, é bem isso Fui mesmo. enxugando gelo, então eu, assim, conversava com as pessoas, convencia as pessoas, mostrava a importância do sistema, como era bom ter engajado. Quando chegava na diretoria, a diretoria: "Não, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, Nada disso simplifica importa. isso", né. E aquilo me trazia uma frustração muito grande que já não me cabia mais. E aí, nesse processo de introspecção involuntário, mas que depois acabou sendo muito bom e até voluntário, até gostei, porque pude entrar, né, me ver por dentro. Eu falo assim, falta alguma coisa nas pessoas que promovam a sua energia, né. Então, por exemplo, eu tinha todo o apoio. Então, eu tinha o apoio clínico, eu tinha o apoio médico, tive vários percursos, óbvio, mas, enfim. Eu tive naturalista, eu tive acupuntura, eu tive tudo isso. Mas faltava a energia, a minha energia. Eu falava assim: "Meu Deus, eu quero fazer". Aí Uhum. vinha aquela vontade de fazer, Mas não a tinha mente queria corpo. fazer, mas não tinha corpo, não tinha resposta, não tinha energia, não Uhum. tinha energia vital para fazer. Eu falei: "Mas tem que ter alguma coisa para ajudar essa energia vital". E comecei a estudar um pouco mais isso, sabe? Uhum. As terapias que existiam, como é, e aí eu cheguei na radiestesia, né. Quando caiu um vídeo, assim, para mim ver, era uma moça, uma menina praticamente, uma moça falando que ela descobriu a radiestesia, que ela era engenheira química, eu falei de Olha, materiais, eu falei: Olha "Olhe, aí. olha aí", e que ela não acreditava naquilo, né. tipo assim, o universo É, conspirando. tipo assim, imagina onde já se viu você montar um gráfico, aquele gráfico E você e dizer não que sei o aquilo quê, e funciona. aquilo funciona, e aquilo é plano, mas aquilo fica, mecânica quântica, física quântica, porque fica em 3D, porque e aquilo vai agir no campo energético da pessoa. E aí ela falando sobre isso. E E você, da e eu área das não, eu ciências, fiquei para falar: "Isso aí é para mim". Ela tá falando Comigo. comigo. É, só faltou falar: "Denise, olha, é pra É você". para você. E aí ela falou assim: "Não, tem que experimentar", e ela enfim, eu falei: ela me convenceu. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, fui experimentar, experimentei, vi que realmente a energia mudou, a energia vital, então eu consegui restabelecer e realinhar essa energia tão importante e ter força para fazer. isso tudo fazendo em você mesma. Isso tudo fazendo em mim mesma, porque como eu fiquei muito tempo parada, o que aconteceu com o meu corpo, né? O músculo Sim. não respondia também. Uhum. Uhum. Então o médico falou assim: "Não, agora você tem que fazer exercício físico". Eu falei: "Sim, Uhum. sim, agora eu tenho que fazer, né, Uhum. exercício físico". Sim, mas não Sim. é assim, né, agora Como? tem que fazer exercício físico. Então aí fui atrás de estímulos
eletroeletrônicos para o músculo, porque eu tinha que acordar aquele músculo. Não é assim, vamos, saia, anda, E, caminhe. e faça-se o músculo. Isso, corra, né? Não, faça pilates. Então, eu falei, não dá para sair do 0 e ir para 120, de uma hora para outra. Então, eu fui atrás de estímulos eletroeletrônicos para o músculo, para acordar o músculo, para revitalizar esse músculo, suplementos que pudessem ajudar sem complicar o fígado, que o fígado já estava Já estava bagunçado com Sim, tudo que ele imagina, tinha passado de tudo que ele cargas. tinha passado era a cada químio eram 9 medicamentos. Nossa, é muita Era um coisa. coquetel, era 6 horas de Sim. infusão, então era uma loucura. E aí eu falei assim, essa energia vai ser bem-vinda. E ela realmente foi muito bem-vinda. E aí, quando fez 1 ano que eu tinha feito a cirurgia, aí eu falei assim, agora eu vou estudar isso aqui. Já estava, né? Já estava com um certo Vasculhando lá, conhecimento. isso. Não, eu falei, agora eu vou Mas fazer o curso mesmo. Aí eu falou, fiz agora o eu vou curso. mergulhar. Eu vou mergulhar. Aí eu fiz o curso, Aham. né, tal, reconhecido, etc. e tal. E foi fantástico, assim, sabe? Mudou, completou aquele vazio que existia dentro de mim, sabe? Naquela questão de ajudar as pessoas realmente com a questão de energia vital. Para ela, para as questões que ela tem, né? Para as dificuldades que ela precisa enfrentar, né? Então, isso foi muito bacana. E eu sempre tive um pouco disso também. Eu, quando quero muito uma coisa, eu deito e falo assim, eu queria muito isso, né? Que isso acontecesse. Mas jogo, né? Tipo assim, oi, Oi, universo, Verso, tô aqui. estou jogando, Estou né? disponível. Estou disponível. E aí eu tive um sonho, e aí veio o nome da terapia, o nome da empresa, o nome de tudo. Olha que Veio lindo. o logo. Recebeu pronto. Recebeu Tudo. pronto. Pacote pronto. Pacote pronto. Maravilha. E, assim, vá sem medo. Né? Assim, a confiança. Isso tudo na área da Na radiestesia. área da radiestesia. Aí eu realmente fechei a parte de consultoria, né? O segundo ciclo, e estou indo para o E terceiro para ciclo. os nossos ouvintes que não sabem o que é a radiestesia. Mas antes de você contar essa terapia Ah, tão linda, que é tão verdade. energética, né? Tá na hora. A gente tem que usar uma sinergia para Verdade. você trazer isso. Legal. Então, ali, ó, nós temos 3 caixas. Uhum. Primeiro, você tem que escolher uma caixa, intuir uma caixa. A primeira. A primeira. Ok. Ok. Dentro dessa primeira, tem de 1 a 6, você tem que intuir o seu número ali. 5. 5. Ó, Muito bem. Olha não é só. essa, é essa. Tá faltando, é essa aqui. Ó. É Essa verdade. Nossa, Ah. eu nem contei É, aqui. não Eu tem o que- fui pegando a anterior. Oh, desculpa. Não tem problema, universo. Eu queria esse mesmo para ela. Verdade. Essa é a Si. A Nossa. sinergia, Uhum. Si, como é a marca, né? Si, Uhum. em Tupi-Guarani, quer dizer mãe. Mãe. Né? Então, essa é uma pesquisa científica que eu fiz para encontrar a mãe do Brasil, né? Que é a divindade que tinha no Brasil antes dos colonizadores. Então, ela que rege essa maternidade, essa amorosidade, né? O símbolo dela, assim, gráfico dos indígenas, é sempre uma mãe, muitas vezes com uma criança e amamentando essa Uhum. criança. Né? Então, o leite da Si é o leite que as árvores trazem, a borracha, que quando você corta, né, uma planta ou uma árvore, sai aquele líquido. Então, ela está nesse líquido, ela está inserida nessa energia. Tá? Ela é A mãe conectada a com a mãe natureza, da e com o natureza, universo. conectada com o Sim. universo, e ela ajuda muito as mulheres que têm que tá com a mente cansada, quando a mulher está com com muitas tarefas, sabe? Sei. É mãe, é esposa, é profissional, é ela, né? É o que mais tem, né? Né? Sim, É. hoje. Então, Mas vamos trazer essa Sinergia. energia dela, né? Que assim possa nos abençoar aí nesse Essa é uma caminho. terapia líquida, né? Muito E bom. quando a Márcia conta a história da Si, é muito interessante, né? Porque nós não temos essa noção de uma divindade brasileira. Nós pensamos em tudo que nós trazemos agora
Sim. chegou. Chegou a mim. Isso é o sensacional das sinergias. Ela não chega da mesma forma para qualquer um. Ela não chega nem com o mesmo cheiro. As É pessoas muito têm relatos interessante. lindíssimos. Eu tive uma experiência quando a Márcia lançou as sinergias dos 7 dias da semana, dos planetas. Eu estava lá, ela passando e tal, e quando ela passou a da sexta-feira, eu simplesmente senti um cheiro muito incômodo, um cheiro muito ruim. Aí, quando ela foi explicar qual era a sinergia, fazia muito sentido para as minhas questões, para as minhas dificuldades. E aí, de posse das sinergias, adivinhe qual eu sempre esquecia de usar? A da sexta-feira. Né? As outras eu usava com mais facilidade até eu conseguir ir. E aí ela mudou o cheiro. A partir do momento que eu comecei a me ambientar com ela, ela mudou até o cheiro. Porque, na verdade, ela trabalha com todo o nosso interior. Pra você ter ideia, agora eu senti um cheiro super forte. Agora, nesse momento, mais do que na hora que ela espirrou, Sim, eu também. senti Eu também. o cheiro mais Sim, forte. E é incrível. Essa terapia, super recomendada. Super Pronto, recomendada. merchan feito. Mas e ajudar as pessoas, né? Porque ela... Inclusive, tem alguns que são para chakras também, Sim, né? Sim, Então, sim. aqui na Sim, o radiestesia das- nós né? trabalhamos muito com os, os Muito com chakras. os 10 semanas são maravilhosos para a Sim. radiestesia. Eu tenho bastante pessoas que utilizam o resultado, porque a função dela é potencializar o trabalho do terapeuta. Sim. Não é tirar tudo que a pessoa aprendeu, Claro, apaga. claro. Não, é o que você já trabalha É uma somatória. É uma potencializado. somatória. Então, conta para nós aí, para quem não sabe o que é a radiestesia, como é que ela pode ajudar, e depois você termina contando como é que ela te ajudou. Então, a radiestesia, ela é de radiônica, né? Uhum. Vem de radiônica e tesia de tratamento. A radiestesia é muito antiga, né? Então, lá no começo aí do Homem das Cavernas, usava aquela forquilha, né, de madeira para achar água e cavar os E, poços. por sorte, ainda tem quem use hoje. Por sorte, ainda tem quem Eu use tenho um hoje. vizinho que usa. Você também tem pessoas da chácara, né? Exatamente. Então, é só para a gente remontar aí a história, porque realmente é muito antigo. Sim. E em 1922, ela se tornou ciência, porque ela veio evoluindo, evoluindo. Depois, a radiestesia foi sendo usada para achar os minerais, então, para várias outras coisas. Mas um padre, né, francês, ele começou a tratar as pessoas com a radiestesia, né, conjugando com ervas. Né? Então, ele começou a fazer tratamentos e isso começou a dar muito resultado. Aí, então, cientistas, né, foram falando assim, nossa, mas cresceram o olho, como que isso funciona e tal? E aí começaram a mensurar a energia que vinha de desenhos que são geométricos, mas que, quando eles estão conjugados ali, eles emanam energia. Né? E aí, já em 1922, já tinha como estar medindo isso. E se media o que sai de energia dali. Né? E como que isso... Qual era a frequência Qual é a daquela... frequência daquela energia? Exatamente, porque você tem a energia em termos quantitativo e qualitativo. O qualitativo é como ela vibra, e o quantitativo é a quantidade que tem de energia ali. Né? Então, como tudo é energia, né? Então essa caneca não seria caneca se não fossem as energias, né? Os átomos se uniram e formaram essa caneca. E assim o é e assim o fez, né? Porque então os cientistas começaram a fazer vários e vários gráficos, né? Hoje muitos fizeram, os irmãos Sebran, que fizeram os gráficos, da Bélgica, e depois foram outros entrando. Hoje eu acho que tem em torno de uns 60, 70 gráficos testados, validados, que emanam energia e que a gente pode usar isso de uma maneira associada e que isso vai chegar até a pessoa, porque é uma terapia diferente, porque a gente faz à distância, não faz presencialmente, né? Porque você tem uma energia aqui, está vibrando com a minha energia aqui, né? Então, você também e ele também. Então, isso tudo interfere.
tudo aqui tem uma energia, Sim. fora a energia do ambiente, né? Então, se a gente for fazer isso presencialmente, a minha energia vai interferir na energia da pessoa. Então, eu Certo. preciso pegar um elemento, né, o nome da pessoa, a data de nascimento dessa pessoa, e através de um gráfico, eu, na verdade, faço aquilo, potencializo aquilo para que aquilo vire a energia dela ali, né? Eu Para que consiga você esse possa canal. modificar a situação que a pessoa está te trazendo e você Exatamente. possa transformar, inverter, modificar aquela energia da Isso. questão que ela está te trazendo, é isso? Isso mesmo. Mas é a energia dela. Eu não estou colocando energia Sim. nenhuma ali. Uhum. Né? Também não é uma pílula milagrosa, né? Sim, Tipo, Mas, fez e a sim. pessoa acabou todos os problemas. Não. Mas ela vai ter uma energia favorável para resolver aquela questão, ou uma Uhum. energia favorável para poder tomar uma decisão. Né? Então, Uhum. É como se você desse uma vitamina para ela, né? Para que exatamente. ela, porque quem tem que fazer o movimento Exatamente é a isso. É a pessoa, né? pessoa. Sempre vai ser no interno, mas você está dando como auxílio uma movimentação energética ali específica para aquela questão. Exatamente. Então, você consegue aumentar a energia dela. Então, Não só das pessoas, não né? só, Animais também, tem os né? pets, Animais, animais, locais, locais, casas, enfim. exatamente. Acaba falando pessoa porque é o que é mais Sim. Sim. fluente, né? Mas sim. Então, animais, pessoas e ambientes têm a energia modificada, né? E aí, através de gráficos que a gente chama de biômetros, que na verdade são réguas, a gente consegue mensurar essa energia da pessoa. Então, Aham. consegue perceber se a energia dela estiver muito baixa, então ela já tem alguma questão aí materializada, né? Uma Alguma doença. leitura energética da pessoa, Isso, e aí os gráficos vão exato. auxiliar Exatamente. no ajuste, na É, limpeza é. daquilo que está Daquilo que precisando está naquele lá. momento. Então, o tratamento de saúde, que é um dos tratamentos mais completos, então a gente faz uma análise da causa raiz, né, daquela perda de energia da pessoa. Uhum. Né? Então, analisa ali glândulas, órgãos, sistemas. Então, é bem Uhum. complexo, né? E aí a gente Vai traçar um caminho. vai traçar um caminho, vai chegar a pessoa e falar assim, ó, que a sua energia está assim, tal, tal. Conseguimos Uhum. melhorar a sua energia, mas essa daqui não dá, porque você tem que o caminho clínico, né? Muitas vezes é Uhum. um caminho, Sim, caminho tem que clínico. encaminhar, né? Sempre lembrando que essas técnicas, né, como Sim. Márcia sempre fala em todas as terapias que são apresentadas aqui, são terapias integrativas. Elas vão integrar Claro. corpo, mente, espírito e são terapias que se integram a todos os outros tratamentos. Você não está dizendo, você não parou tua quimioterapia Não, só por causa da não, radiestesia. não, não. Mas a pergunta que não quer calar. Você olha, então, esse caminho que você fez da radiestesia dentro de um movimento de transformação a partir do teu câncer e tal, isso tudo esteve nesse caminho de transformação para você? Com certeza. Não, absoluta certeza. Não estou dizendo que necessariamente talvez eu tivesse que passar por isso, necessariamente, né? Meio Sim. melodramática. Mas assim. talvez se você não tivesse passado, você não tivesse Não, parado. talvez o caminho seria mais longo. Uhum. Entendeu? O start, o insight, né? O satori, como diz os japoneses, né? Sim. Seria mais demorado. Né? Uhum. Então, porque quando que eu ia parar, né? Aquela vida que eu tinha, dar uma parada, realmente falar, não, realmente, esse vazio eu preciso ocupar de alguma outra maneira. E mesmo que eu estivesse procurando, como que eu chegaria na radiestesia se eu não sentisse essa perda de energia? Então, por isso que faz sentido, por isso que faz conexão, né? Então, nada é por acaso. Você sabe que quando você fala assim, um vazio, eu sempre penso que às vezes eu falo, né? Eu também sou da área terapêutica, e aí às vezes eu falo para algum paciente, para algum cliente meu,
Você já pensou se é um vazio ou se é um cheio? Porque às vezes esse vazio, na verdade, é exatamente esse impulso de vida sobre algo que você tinha lá dentro. Sim, Porque você já tinha um caminho espiritual, sim. você já tinha uma busca de virtudes, de outras questões, que na verdade tinha um cheio ali dentro teu que era desconectado com aquele mundo da Matrix, aquele mundo corporativo, aquele Perfeito, mundo, né? perfeito. É Então isso havia mesmo. algo ali, né? Sim. Talvez não fosse nem tão vazio, fosse um cheio que É, precisava transbordar de uma transbordar. outra Pode ser, forma, nunca né? tinha observado isso, Eu mas amo é pensar dessa verdade, é forma, verdade. porque geralmente a pessoa tinha algo, né? Ela não começa do zero, ela não É, cai de paraquedas. é Ela tinha uma percepção lá na infância que ela deixou quieto, ou que alguém disse que verdade, estava errado. Ela tinha uma verdade. sensibilidade que alguém disse que não servia para o mundo corporativo, né? Uhum. Isso é bobagem, isso é coisa da sua Exato. imaginação, É. É. né? O que eu mais escuto as pessoas falando sobre imaginação, né? Não, mas isso é uma bobagem da sua imaginação. Só que assim, as pessoas esquecem, né? Dentro do campo quântico, a gente estuda muito essa questão da imaginação, do poder que tem ali Sim. dentro, Claro, para construir e para destruir. claro, Né? Então, claro. assim, o que está na sua imaginação, eu sempre digo, não é bobagem. A É. gente realmente tem Sim. que olhar para isso. Porque você Né? acaba projetando, né? Claro! Você Sim. acaba projetando. Na pandemia, lá, que também a gente foi meio que obrigado a ficar um tanto quanto quieto, eu alinhavei um projeto para a empresa, sabe? Com uma visão espiritualista, trabalhando um pouco com o clima organizacional, mas Uhum. integrando o clima organizacional da empresa com A os espiri- propósitos Mais dos espirituais. colaboradores. Porque eu acho que se todos estiverem unidos com um propósito em comum, é muito mais fácil avançar do que não. Eu fiz até um piloto numa empresa pequena, Uhum. né? Não é uma empresa grande, uma empresa pequena, fiz um piloto. Foi bem, mas eu Uhum. percebi que eu ia ter problemas, porque muitos colaboradores foram embora, óbvio. Sim. Inclusive, Sim, porque a pessoa toma coragem para dizer assim, eu sim. não faço parte disso. Eu não faço parte disso. Mas, Denise, você não concorda comigo, né? Que assim, essa vida corporativa, eu vim de lá, você veio, né? Também todos viemos, né? Mas essa vida corporativa, aonde a grande maioria das pessoas finge que está ali porque quer e Sim. que está trabalhando, Finge que está né? feliz. E a outra parte finge que aquelas pessoas também estão ali porque querem, Pois estão é. trabalhando, mas na realidade ninguém está ali de corpo e alma. A pessoa está ali esperando no final do mês o salário entrar. Uhum. Pois é, e muitos desses colaboradores acabaram percebendo isso, sabe? Então, porque eu tinha um programa tanto para o diretor, para o dono da empresa, depois eu tinha com cada um dos colaboradores, e tinha a ver com esse despertar espiritual, né? Essa integração do interno. Por isso que eu acho que você tem razão. Estava lá dentro, não estava no Sim. vazio, estava no cheio. Sim. Já estava sendo fomentado ali. E aí, então, eles tinham um despertar de que realmente não tinha nada a ver, que eles estavam ali, eles iam perder E, na perder verdade, mais do que exato. receber. E para a Sim. empresa, isso acaba não sendo bom, porque aí ela Exato. vai perder o colaborador. Aí, Para não, aquela não dá. pessoa, talvez ela vá despertar e fazer um Eu novo falei, não, caminho. isso vai dar muita encrenca. Eu falei, não vai E dar além das certo. confusões que podem haver entre o que é um desenvolvimento pessoal que inclui a espiritualidade e Isso. o que é uma religião, como a Márcia falou. Não é essa a questão. Não, 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 Ninguém estava não. lá com Não, doutrinas, com nada, não, não, mas não, não. pode haver a confusão. Pode haver a O confusão. limite é muito tênue, né? Muito tênue. Aí eu Muito falei, isso tênue. não vai dar certo. Bom, Aí, né? então, aí a radiestesia veio, né? Né? Então, e se as pessoas quiserem hoje, né, ser atendidas por você, você também está atendendo. Estou atendendo. Uhum. Opa, todo vapor. Olha. Estamos. Me acha no Instagram, Energizem Terapia. Eu coloco depois Pode lá deixar. Né? embaixo, pode Energizem deixar, a gente Terapia, coloca. e aí a pessoa, ou então Denise Mota, fisioterapeuta, tudo junto. Tá. Tá. E então, nós chegamos no fim, parece que Olha, nós como estamos passou aqui há rápido. 5 muito minutos, você vai ver rápido. depois o quanto já passou. É verdade. E eu queria, então, que se você quer deixar uma mensagem, né, para as pessoas, para a gente finalizar aí
Olha, essa disponibilidade tua de mostrar que a gente pode mudar a vida, que a gente pode fazer outra trajetória, né? a gente tem que acreditar em nós, né? Ninguém vai acreditar em nós por nós, né? Então, eu acho que eu tenho que dizer para as pessoas é que hoje em dia eu vejo muitas pessoas com depressão que não sabem mais quem são. Então, me chegam essas pessoas e elas estão buscando se redescobrir e se redefinir. E realmente pode estar dentro do cheio, né? Não dentro do vazio que sente. Mas é importante aquelas 3 virtudes, né? Primeiro, a aceitação. Uhum. Depois, a gratidão. Depois, a humildade de pedir ajuda e se abrir para poder vir algo, né, novo. Sim. Sempre confiar em você mesmo. Essa conexão, né? A conexão de você com você mesmo e seu divino. Exato. Nunca pode ser abandonado, né? Porque tudo é Sim. possível. Tudo é realmente possível. Aí você tem a história exatamente daquilo que eu gosto muito de dizer. Você pode usar a sua dor como muleta ou você pode usar a sua dor como trampolim. Exatamente, exatamente. Eu sempre tomei muito cuidado com isso. Então, toda vez que eu ficava lá, eu falei, meio que Ai de mim, ai de mim. não, meio que gemendinho ali, quietinho ali. Eu falei assim, isso vai passar. De alguma Isto maneira. não me pertence. Isso não me pertence, isso vai passar. Que ótimo, Mas Denise, que muito prazer imenso. Que prazer imenso. Eu que Tê-la agradeço. aqui. Muito bom. Muita gratidão Muito bom. mesmo, né? Que seu caminho continue lindo, né? De muita transformação, Muito né? obrigada. Para que você possa acolher as pessoas que vão chegar até você. Muito obrigada. Eu que agradeço. As duas. É uma oportunidade incrível. Muito obrigada. Como eu sempre digo, Vamos despertar.